aqui nós vemos, né, alguém interessado na salvação. Será que eu devo fazer algo para ser salvo? A questão é que as pessoas, elas ficam condoridas, cabisbaixas, às vezes impactadas, entristecidas com a morte. Que o Senhor deu um bom lugar, esse aí era bom, isso aí vai para o céu, mas esquecem de olhar na palavra de Deus. Aqui, né, Paulo vai falar, ele vai responder para nós o que devemos fazer. Então tem algo para nós fazermos. Mas Deus já fez tudo, Deus já sabe o nosso coração, Ele nos conhece, sim, Ele sabe tudo. Agora, o que Ele está esperando? Né? Ele diz aqui, responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele fala de crer no Senhor Jesus. Agora, o nome Jesus quer dizer Deus é salvação. Deus é salvação. Então, ele veio para salvar. O que é salvar? É dar vida eterna com Deus. Estar com Deus eternamente. Aqui, se você vai em João capítulo 17, verso 3, Jesus fala o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então nós precisamos saber que Deus é o Criador de todas as coisas, é o único Deus verdadeiro, tá? E Ele enviou Jesus, Ele se fez homem e veio aqui para trazer-nos o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Então, crer no Senhor Jesus é você receber a palavra de Deus. Ele confirma as Escrituras, todas elas, todos os livros. Então, lá no caminho de Emaús, Jesus começa de Moisés e vai discorrendo e explicando tudo que estava escrito a respeito dele no livro da lei, no Pentateuco, nos profetas, nos salmos. Ele fez isso. Então, Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus, é Deus na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia. O que Ele fez para com a humanidade? Ele trouxe um normativo, Ele trouxe as regras, Ele trouxe a palavra, né? Então Ele trouxe para nós o que? A instrução. Ele vem nos instruir. Porque, do contrário, ele fala assim, a palavra de Deus: não seja como a mula e o cavalo, que precisam de cabrestos, né, de freios para que obedeçam. Então, quer dizer, ele nos fez, ele conhece a nossa natureza, e então ele deixou regras para nós seguirmos. E ele veio através de Jesus, ele se fez homem. Ele é o Verbo de Deus, por isso que ele fala, ele mesmo, testificando a respeito de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, crer no Senhor Jesus é crer na palavra de Deus, é o que ela fala. Então, nós não vamos fazer mais o que é do nosso querer, o que é da nossa vontade. Nós não vamos ser guiados pelos nossos próprios pensamentos. Nossos pensamentos devem vir cativos à obediência de Deus. É trazer cativo, quer dizer, eu vou amoldar o meu pensamento, o meu querer, a minha vontade, ao que diz a palavra de Deus. E ele diz: crê no Senhor. O que devo fazer? Olha bem, está perguntando. O que devo fazer para ser salvo? Então, o que há muito na humanidade é presunção. Presunção é o seguinte: a pessoa acha, ela calcula que quando ela morrer, ela vai, vulgarmente dito aí, que vai morar no céu. Quer dizer, que vão ser salvos, né? Que vão ter morada com Deus. Mas
Não é assim, a presunção, ela precisa ceder lugar a algo, a uma certeza. E essa certeza, ela vem que, como que pode vir essa certeza? Através da fé, E a fé, né, como pregamos na quinta-feira, ela é acompanhada de atitude, quer dizer, crer já é algo muito bom, né? Já é um avanço, mas nós devemos, além disso, a tomar uma atitude. Aqui nós vemos que ele fala assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, né, lavou os ferimentos, e diz aqui, estando então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Aqui é Paulo e Silas, né, que eles foram chicoteados, e todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Então, creio em Deus. As pessoas, você crê em Deus? Eu creio. Não? Você crê em Jesus? Aí a pessoa, eu creio. Não? Mas muitos creem em Jesus, mas creem na história de Jesus, ou num Jesus imaginário. Nós precisamos crer no Jesus das Escrituras, no Jesus que deixou para nós o Verbo de Deus, que nos deixou as regras, né? E diz aqui, quando amanheceu, e diz aqui que eles receberam a palavra de Deus e foram o quê? Batizados. Olha bem, isso é a fé. Então quer dizer, eu creio e eu tomo atitude, né? Então eu sou batizado e eu creio. Então, eu vou me amoldar às regras de Deus. Eu não vou viver conforme os meus pensamentos. Então, eles tomaram uma atitude. Quer dizer, o que eu devo fazer? Creio? Eu creio. Aí, e é interessante essa palavra, porque Paulo e Silas estavam presos e eles estavam louvando a Deus e orando. E o carcereiro estava dormindo. Ele não ouviu a palavra. Os demais que estavam em prisão estavam ouvindo. Diz aqui que todos ouviam, mas o carcereiro estava dormindo. A hora que ele acorda, os portões estavam todos abertos, né? E ele vem com essa pergunta. Então essa é uma pergunta que deve estar no coração da humanidade, deve estar no seu e no meu coração, né? O que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas falam: creia no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus é crer nas Escrituras. Isso não é uma religião. As pessoas têm que falar: eu já tenho minha religião. A religião não se discute, não é? Tudo bem, mas você conhece a palavra de Deus? Está com a palavra de Deus? Se amolda a palavra de Deus? Disciplina-se a palavra de Deus? Amolda-se ao querer de Deus? Então, agora, a salvação, as pessoas acham que vão custar. As pessoas, elas querem ser salvas, então elas procuram meios para se salvar. Elas procuram ser boas, né? Ser tementes a Deus. Mas olha bem, não há temor de Deus se você não conhecer a palavra de Deus, se você não for pela palavra de Deus, porque o temor é sobre a palavra, o que a palavra diz. Então, quando você crê e toma uma atitude, o que vai acontecer? Você vai receber salvação. E a salvação, ela é de graça. E a palavra diz: pela graça sois salvos. Isso quer dizer, não custa nada. Não tem custo nenhum. Você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Você não precisa ir a pé a lugar nenhum, a fazer votos para poder. Isso não vai te salvar. Não é por obras, a salvação não é por obras. As pessoas querem fazer obras. O que as pessoas querem? O que elas fazem comumente quando elas têm a presunção de que querem ter
uma particularidade com Deus, querem ter a salvação, elas começam a inventar coisas, né? Inventam sacrifícios, inventam votos e isso e mais aquilo. Mas Deus, na sua infinita, diz aqui que na sua infinita misericórdia, na sua bondade, na sua graça, Ele deu de graça. Creia no Senhor Jesus, creu no Senhor Jesus, tomou uma atitude, né? Recebeu a palavra de Deus, abriu seu coração e amolda-se à palavra de Deus. É certo que ninguém vai cumprir todas as regras, isso é certo. Mas ele diz a palavra que ele é capaz de se condoer das nossas fraquezas, porque o homem é rodeado de fraquezas, então ele é capaz de ter compaixão das nossas fraquezas. Então todos erram, todos são pecadores, mas o que importa é se ele crê nas Escrituras e se ele procura relacionamento com Deus e se toma atitude de fé. Diz aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, olha bem, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, tudo que as pessoas precisam nesse mundo, elas têm que pagar, né? Então, as pessoas acham que tem que pagar. É isso que tem no coração das pessoas. Aí eu vou fazer sacrifício, eu vou não sei aonde a pé, eu vou subir a escadaria de joelho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Atente para a palavra. E o Senhor abra o seu coração para que você creia na palavra de Deus. Isso aí vem pela fé. Nós estamos passando a palavra, né, para que você não fique na sua presunção. Tem pessoas que se fazem de humildes, né, andam até cabisbaixos, vestem roupas rotas, andam descalços, né, buscando o quê? Meios, inventando meios para se salvar, invocam outros deuses, outras entidades, outros nomes, procurando o quê? Meios para se salvar. Que diz a palavra que cavam cisternas rotas que não dão água, quer dizer, ficam procurando, e a palavra está tão clara, ela está diante de ti, que está ao alcance da minha voz. Creia no Senhor Jesus, creia na sua palavra e arrependa, né? Ele fala de arrependimento, porque todos pecamos, então nós precisamos arrepender. Arrepender é mudar de vida, é considerar a nossa vida pregressa, que ela não se amoldava aos critérios de Deus, mas agora você recebe o quê? Frutos do Espírito Santo. Você recebe bondade, paz, alegria, longanimidade, né? Você recebe paciência, recebe domínio próprio, você recebe frutos do Espírito Santo, para que ele vai te ajudar a viver a vida que Deus quer que você viva. Ele fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, a misericórdia de Deus está aí. As pessoas ficam perguntando, mas Deus é misericordioso? Mas você tomou atitude? Você creu no Senhor Jesus? Eu tenho a minha religião. Não, você está crendo no que diz a religião. Nós devemos crer no que diz a palavra de Deus, no que Jesus fala. Dê créditos a Ele. Dê crédito a Ele. Então, aí a misericórdia, né? A pregação é uma forma da misericórdia de Deus. Deus vai usar homens e mulheres para fazer a pregação, a exposição, o ensino da palavra de Deus. Essa é a misericórdia, ela está ao alcance. A palavra está diante de ti. Diz as Escrituras, está diante de ti. Agora, você crê no que ele fala? Você toma a atitude e quer ser batizado e arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, né? Como aquele o publicano que chega diante de Deus orando
ele fala: ser propício para comigo, que sou um pecador. E o sacerdote fala: eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Quer dizer, eu nem precisando de Deus eu estou, porque eu já estou cumprindo tudo. Isso é no coração, é o coração enganado, que está se aposentando de cinza, Então, nós precisamos de Deus, né? Ele fala assim, batia no peito e fala: ser propício, quer dizer, ser misericordioso para comigo, que sou um pecador. Aí Jesus pergunta: qual dos dois saiu do templo justificado? Né? Aquele que reconheceu que é um pecador. Para que os sãos não precisam de médico, né? Todos nós pecamos, todos nós transgredimos. Agora, é necessário reconhecermos a nossa circunstância, é necessário reconhecer as nossas misérias, né? Sabendo que nós precisamos de um Salvador, que nós não somos capazes, por melhor que nós sejamos, de sermos salvos, de salvar a nós mesmos. Nós somos dependentes de Deus, né? Jesus fala, né, em João 15, ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele você não pode ser salvo. Não tem como o homem salvar a si mesmo. Então, ele diz aqui: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A nossa vida está, o quê? Separada de Cristo? Sem Cristo? Não. Ele nos deu vida como? Juntamente. Quer dizer, juntamente, junto com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha bem, eu fico admirado, as pessoas, que Deus o tem em bom lugar, foi muito bom, que seja, que receba aí as bênçãos de Deus. E depois mais ainda, né? A pessoa morre, a pessoa não quis saber de Deus, não deu ouvidos à palavra de Deus, e depois morre. Aí fala que as pessoas fazem oração para essas pessoas, né? Para que elas encontrem um lugar. Não, encontram a vida, a esperança. O tempo é agora, o tempo é quando nós estivermos vivos. E você que me ouve, você que está vivo, o teu tempo é agora. Creia no que Jesus falou, creia na palavra de Deus, creia no profeta, né? Aqui Paulo e Silas, como profetas de Deus, o que ele está fazendo? Ele foi lá e falou com o carcereiro: creia no Senhor Jesus, né? Nós também falamos assim, né? Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Isso é um aviso de Deus. Esse ensino, ele vem do alto, é Jesus, é o pão vivo que desceu do céu, é Ele que vai instruir nós, né? Então receba a palavra com alegria, tome atitude sobre a palavra de Deus, né? Porque muitos ouvem as palavras, mas a palavra não penetra nele, porque não é acompanhada de fé, não é acompanhada da fé. Então, pela graça sois salvos, e juntamente com eles nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. A vontade de Deus, diz aqui em 1 Timóteo 2, né? Ele diz aqui: o qual, capítulo 2, verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? Jesus falou: eu sou a verdade. Então, conhecer a Jesus, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Então, conhecimento da verdade, né? Jesus é a verdade, o que ele falou é a verdade, o que diz as Escrituras é a verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.
Então, você que ouve, que o Senhor abra o seu coração para que compreenda as Escrituras, né? Então, há uma oração, né? Uma oração específica sobre a palavra de Deus. Eu recebo Jesus, eu aceito Jesus, né? Como meu Senhor e suficiente Salvador da minha alma. Quer dizer, é uma aliança que você faz com Deus, é uma atitude que você toma. Nós estamos pregando a palavra, você vai fazer essa oração. Você que ainda não recebeu Jesus, você faz essa oração, porque você crê, né, nas Escrituras, você passa a crer nas Escrituras pela pregação da palavra. E no capítulo 4 de 2 Timóteo, tem uma advertência muito séria, que fala o seguinte, no verso, né, o que ele manda? Ele manda: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isto é para todos aqueles que receberam Jesus, que creram em Jesus, que tomaram atitude, que se arrependeram da sua vida pregressa e tomaram uma atitude, foram batizados. Então agora eles são que? Sacerdotes, sacerdote real, nação eleita, povo escolhido de Deus, né? Povo de Deus. Ele passou a ser filho de Deus. Salvação importa em você ser filho de Deus, entrar para a família de Deus. Então então ele fala, né, para pregarmos a palavra, seja oportuno ou não. Aí passa às vezes por um indiscreto, não é? Às vezes por um fanático, mas você está falando de Deus, você está avisando as pessoas, não é? Alertando de como receber a salvação e seguir Jesus, né, com toda a longanimidade e doutrina. Quer dizer, segundo a sã doutrina, não é segundo uma fábula engenhosamente inventada pelo homem, não é segundo uma religião, não é segundo a sã doutrina, a palavra de Deus. E ele faz a advertência no verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha bem, esse tempo é chegado, as pessoas aí não suportam a sã doutrina, certo? E pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, né? Então as pessoas inventam doutrina, filosofias, e o que nós devemos fazer? A palavra é simples, a palavra está diante de nós, está no nosso coração, está na nossa boca, e nós passamos a ouvir: creia no Senhor Jesus, arrependa dos seus pecados, né? Eu me arrependo, Senhor, eu não posso salvar a mim mesmo, eu preciso do Senhor, né? Me guia nos seus caminhos. Eu recebo, Senhor, eu recebo o sacrifício do Senhor, que Ele diz que Ele comprou, né? Nos comprou com o seu sangue. Ele é um justo, um homem que não pecou. Então esse foi suficiente, o sangue dele, o sangue de alguém que não pecou, tem a legitimidade para pagar o pecado dos pecadores, que ele não pecou. Ele falou assim: eu compro eles com o meu sangue, eu pago o título da dívida que era contra eles, porque aí vem a acusação, né? Você fez isso, você fez aquilo, tá? Aquilo outro, quem é você? Aí Jesus vem e cala, ele cala a voz do acusador, então ele celebra a paz, né? Aí nós podemos ter paz com Deus. Nós sabemos, né, que pela salvação nós podemos ter paz com Deus. O muro da separação foi removido e nós podemos ter acesso a Deus para a glória de Deus, né? Está lá em Hebreus, né? Acesso ao trono de Deus, onde as nossas orações chegam como incenso suave, e Ele nos recebe, Ele ouve e responde às orações. Então essa advertência é séria: haverá tempo em que não
suportarão a sã doutrina, né? Se há algo que se opõe a você, para você não ouvir a palavra de Deus, a não dar crédito à palavra de Deus, ou ela importunar você, né, a ponto de repelir, né, é preciso orar e repreender o espírito contrário. Falando, eu quero a sua palavra, eu recebo a sua palavra, né? Sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Tem muitos homens falando muitas coisas por aí, e as pessoas às vezes são chamadas, são seduzidas por cobiças, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero satisfazer a si mesmo. Mas nós devemos estar sempre dando ouvidos à palavra de Deus. Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam nas Escrituras se o que Paulo pregava era realmente conforme as Escrituras. Então, confira com a palavra de Deus, que o Senhor abre o teu coração, né? Crê no Senhor Jesus, ser salvo tu e tua casa, e tem novidade de vida para você, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, seja curado, seja transformado. E você que ouviu esta palavra e creu na palavra do Senhor, né, e creu em Jesus Cristo, então você pode orar comigo dizendo o seguinte: eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dá um Espírito Santo. Você fez essa oração crendo em nome de Jesus. Agora Ele vai levar você ao batismo. Você vai querer ser batizado, né? Há um novo nascimento sobre a tua vida, no nome santo de Jesus. Então tenha paz, alegria e triunfo. Receba o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade, em nome de Jesus.